Abraão, o pai da fé. Desde as primeiras páginas da Bíblia, encontramos homens e mulheres que se tornaram exemplos de obediência, coragem e confiança em Deus. Entre todos eles, um nome se destaca de forma especial: Abraão, chamado de o pai da fé. Sua história não é apenas a narrativa de um homem antigo que viveu milhares de anos atrás, mas um testemunho vivo de como a fé pode transformar destinos e marcar gerações. O chamado de Deus. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, porém mergulhada na idolatria. Era um lugar onde os homens adoravam deuses estranhos, buscando segurança em imagens de pedra e madeira. No entanto, no meio de um mundo corrompido, Deus olhou para um homem comum chamado Abrão e lhe fez um convite extraordinário. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1, 2. Era uma ordem e, ao mesmo tempo, uma promessa. Deus não deu detalhes, não mostrou mapas, não explicou como tudo aconteceria. Apenas pediu fé. E Abraão obedeceu. Esse é o primeiro grande ensinamento. Fé é confiar mesmo quando não vemos o caminho inteiro, mas apenas a voz que nos guia. A caminhada pela fé. Ao sair de sua terra, Abraão iniciou uma jornada que não era apenas física, mas espiritual. Cada passo que dava em direção ao desconhecido era um passo de confiança em Deus. Ele deixou para trás segurança, tradições e certezas humanas para se agarrar apenas na promessa divina. Na caminhada, enfrentou fome, enfrentou reis poderosos, viu-se em situações de perigo e, em alguns momentos, até tentou resolver as coisas do seu próprio jeito, como quando teve Ismael com Agar. Mas mesmo em suas falhas, Deus permaneceu fiel, mostrando que o relacionamento com ele não é baseado em perfeição humana, mas na graça e na promessa. Abraão nos ensina que a fé não elimina as dificuldades, mas nos dá forças para enfrentá-las, sabendo que o Deus que promete é fiel para cumprir. A promessa de um filho. O tempo passou e Abraão e Sara envelheceram. A promessa de um filho parecia cada vez mais impossível. Humanamente, não havia mais esperança, mas Deus reafirmou: Sara terá um filho. Aos olhos humanos, era insensato acreditar, mas Abraão creu contra toda a esperança. Ele não olhou para a sua idade avançada, nem para a esterilidade de Sara. Ele olhou para o Deus que havia prometido. E assim nasceu Isaque, o filho da promessa, prova viva de que para Deus nada é impossível. Esse episódio nos mostra que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter de Deus. Quando tudo parece perdido, é nesse momento que o milagre pode acontecer. O maior teste. Se já não bastasse tudo o que Abraão havia vivido, veio o maior teste de sua vida. Deus pediu que ele sacrificasse justamente o filho que havia prometido, aquele que representava o futuro de sua descendência. Imagine a dor de Abraão. Humanamente, nada fazia sentido, mas, mais uma vez, ele escolheu confiar. Subiu o Monte Moriá com Isaque, carregando lenha e fé. Quando levantou o cutelo, pronto para obedecer, Deus o impediu e providenciou um cordeiro para o sacrifício. Nesse ato, vemos não apenas a fé de Abraão, mas também um prenúncio profético do que aconteceria séculos depois, quando Deus entregaria o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como o cordeiro perfeito em favor da humanidade. A história mostra que a fé verdadeira exige entrega total. Confiar em Deus é abrir mão de tudo, até mesmo daquilo que mais amamos, crendo que Ele sabe o que faz. A aliança eterna. Após o teste, Deus reafirmou sua aliança com Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de ti. Gênesis 22, 17 e 18. Essa promessa não se limitava apenas a uma herança física. Abraão se tornou pai de todos aqueles que creem. A sua fé abriu caminho para que, em Cristo, todas as nações fossem alcançadas. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Abraão não é apenas o pai de Israel, mas o pai espiritual de todos aqueles que escolhem viver pela fé.
O legado da fé. A vida de Abraão nos inspira em muitas áreas. Obediência. Ele deixou sua terra sem saber para onde ia, apenas porque Deus mandou. Perseverança. Esperou décadas por uma promessa que parecia impossível. Entrega. Estava disposto a dar o seu próprio filho em obediência a Deus. Confiança. Creu no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. Esse legado nos mostra que a fé não é teoria, mas prática. É viver diariamente confiando em Deus, mesmo sem entender todas as coisas. Abraão e nós. Quando olhamos para Abraão, percebemos que ele era humano como nós. Teve momentos de medo, dúvidas e escolhas equivocadas, mas a diferença é que ele sempre voltava para a voz de Deus, sempre colocava sua confiança na promessa divina. Isso nos ensina que a fé não exige perfeição, mas disposição. Não é sobre nunca falhar, mas sobre levantar-se e continuar confiando. Deus ainda chama homens e mulheres hoje, como chamou Abraão. Ele continua pedindo: sai da tua terra, confia em mim, eu farei de ti uma bênção. Em conclusão, podemos dizer que Abraão não apenas acreditou em promessas distantes. Ele viveu pela fé. Sua vida é um convite para todos nós. Seja qual for o deserto que enfrentamos, seja qual for a promessa que parece distante, a história de Abraão nos lembra que Deus é fiel. Ele cumpre o que promete. Assim como Abraão se tornou pai de muitas nações, nós também podemos ser parte desse legado de fé, vivendo cada dia confiando em Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos. E, acima de tudo, sua vida aponta para Cristo, o cumprimento perfeito da promessa de salvação. Por isso, Abraão será lembrado para sempre como o pai da fé. Se inscreva no canal e continuem curiosos.